2009, então, surgiu esse conceito de hipertensão intracraniana baseado na doutrina de Montello 3.0, que são essas alterações mecânicas decorrentes do aumento da pressão venosa e do aumento da pressão licórica, destruindo o tecido cerebral. Então, isso é hidrocefalia de pressão normal, isso é o pseudotumor cerebral. E, em parte, isso também é explicado pelo sistema linfático. Então, não vai ser o tema dessa aula falar do sistema linfático. Essa aula do sistema linfático, ela tem quase 60 slides só sobre isso. Então, é uma aula muito bonita de fisiopatologia do sistema linfático, mas entendam que o sistema linfático tem uma grande importância hoje e paralela na drenagem linfática, na drenagem licórica. É uma via que precisa ser utilizada como medidas de tratamento. E o tecido cerebral, mediante uma fístula licórica, ele reduz o seu tamanho. Então, aquilo que o cérebro era de um volume constante, não é. A partir do momento que você diminui, faz uma fístula licórica, o tecido cerebral ele pode regredir de tamanho, ele também é dinâmico. Então, vários conceitos eles estão surgindo e modificando conceitos estáticos criados há 240 anos atrás. Ou seja, nós vimos que o crânio ele mexe, nós vimos que o cérebro ele modifica de tamanho, que o sangue não é constante no tecido cerebral, ele é dinâmico, baseado na autorregulação e no metabolismo, acoplamento metabólico, que a hidrodinâmica ela pode funcionar, mas de maneira limitada. Nós temos 20 ml por hora, 480 ao longo de 24 horas. Isso é para controle de hipertensão intracraniana de maneira eficaz, quando o motivo é a hidrocefalia aguda. Mas se o motivo da hipertensão intracraniana não for a hidrocefalia aguda, pode ser a drenagem licórica pode não ser eficaz para tratar o tamanho da hipertensão intracraniana. E daí, na nossa terapia intensiva, como nós somos responsáveis pela monitoração multimodal, surge sempre o conceito de monitorar ou não monitorar os pacientes. Quando se fala em trauma de crânio, isso foi simplificado através do professor Raj Narayan, onde ele indicou monitoração em todos os pacientes em coma com tomografia normal. Então, todo paciente que tem coma, está em coma e tem uma tomografia alterada, ele vai para a monitoração intracraniana. Se o paciente tem uma tomografia normal, ele iria para a monitoração intracraniana se ele tivesse uma idade acima de 40, que é alta para o trauma de crânio, uma pressão arterial sistólica menor que 90, ou uma postura patológica, seja ela de decorticação ou descerebração. Duas dessas três, ele indicaria a monitoração da pressão intracraniana, porque 60% desses pacientes têm chance de evoluir com hipertensão intracraniana. Então, isso é bem importante. No Brasil, nós tivemos uma grande dificuldade de monitoração da pressão intracraniana após a publicação do Best Trip. E daí, nesse slide, eu bati a foto do Rodrigo Faleiros, o Robson e o Bernardo conversando com o Chestnut, falando que o artigo do Best Trip ele atrapalhou em parte com o Conitec aqui no Brasil a utilização de catéteres de pressão intracraniana no SUS. E ele falou que a monitoração da pressão intracraniana não está sendo questionada no trabalho dele e nem o valor de tratar agressivamente as lesões cerebrais graves. Então, foi um grande mal-entendido, as palavras do Chestnut. Isso fica também a menção do professor Marek Czosnica, que a pressão intracraniana precisa ser visualizada sem que seja só um número. Nós temos aqui nesse slide um catéter parênquimal, nós temos um catéter intraventricular. O valor desse catéter parênquimal aqui é diferente desse catéter ventricular. O valor desse catéter ventricular drenando o líquor e sem drenar o líquor é completamente diferente. E isso precisa verificar a pressão intracraniana drenando o líquor. Há um erro de interpretação dos valores. Quando você monitoriza a pressão intracraniana através do Doppler, você está criando um vetor de pressão no meio da artéria cerebral média. Quando você monitoriza a pressão intracraniana através da Brain for Care, você está avaliando a complacência dinâmica cerebral. Em breve também teremos números, são as palavras de quem está desenvolvendo a tecnologia. E, enfim, a utilização de ultrassonografia, onde você avalia a morfologia, mas você estima
que a pressão intracraniana está qualitativamente elevada ou baixa a partir de um ponto de corte. Então, tudo isso é válido no conceito de pressão intracraniana e pode ser aplicado à beira do leito. Então, vamos dizer, numa UTI de 20 leitos, eu monitorei a pressão intracraniana de 20 pacientes, mas eu só tenho 2 catéteres invasivos. Os outros pacientes, eu fiz monitoração não invasiva. Então, você aumenta a amplidão de pacientes que podem ser submetidos a um controle de pressão intracraniana.